Com as coisas de Deus não se brinca. Meus irmãos, prestem muita atenção nesse testemunho do canal Necessário Podcast. Os créditos, o link, está na descrição desse vídeo. Assista comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. É de suma importância que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir essa mensagem. Assista comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai falar poderosamente ao seu coração. Pastor. Esses dias eu contei lá na igreja, me vira e mexe, isso vem na minha cabeça. Eu não falo que tem coisas que eu esqueço, mas tem coisas que passa tempo Deus me faz lembrar, né? Isso foi lá numa cidade que eu não lembro o nome da cidade, mas é no estado da Bahia, perto de uma cidade grande chamada Barreiras. Barreiras eu lembrei porque é a cidade maior. Essa ficava perto dessa cidade Barreiras. Nós chegamos lá com um saudoso pastor Antônio, na época eu estava morando em Brasília, e me convidou para ir fazer essa missão com ele. E eu disse, vamos, pastor. Na época o cara solteiro não pensa duas vezes. Para onde convido, sendo para fazer a obra de Deus, estamos juntos, eu falei para ele. E fomos. E três coisas, eu não sei se eu contei essas três no episódio aqui, mas agora é bom ressaltar aqui. Três coisas me aconteceu nessa viagem, que marcaram. Primeiro que eu tinha um terno que eu nunca tinha usado ele, comprei, nunca tinha usado. Quando eu fui arrumar a mala, Deus falou no meu coração, leve esse terno. Eu pensei, não, mas eu vou levar o outro e outro e outro. Acabei pondo o terno no meio da roupa. Cheguei lá, veio um pastor na época, bem sofrido, daquele calorzão escaldante da Bahia. Dava para ver um pastor bem sofrido assim. Eu vou cantar, me convidaram para me cantar num congresso e eu não tenho terno, ele falando para o pastor, saudoso pastor Antônio. E aí quando ele falou isso aí, o Espírito Santo tocou, aquele terno que você trouxe é para ele. Eu disse, aqui, não tô... Olha que legal. Eu não estou acreditando, falei comigo mesmo, né? Mas eu digo, eu vou fazer um teste então, se é Deus vai dar certinho o terno nele. Peguei, disse, pastor, eu trouxe um terno aqui, eu nunca usei, eu estava vindo para cá, Deus mandou eu pôr no meio da minha bagagem, tá aqui, das minhas roupas. Se der no pastor, é seu. Rapaz, eu lembro benzinho, um terno azul marinho, mano. Ficou certinho para ele. Ele começou a chorar e disse, meu Deus, eu não tinha um terno para cantar nesse congresso e agora Deus me abençoou com terno. Esse foi um fator que me marcou. Outro fator que me marcou é que nós fomos na casa de uma pessoa, era uma senhora e uma jovem que moravam nessa casa. Ou seja, a senhora era a avó e a jovem era a neta, né? Chegamos lá, a pessoa estava encamada, essa senhora de idade já encamada, e o pastor Antônio na época perguntou, o que a senhora tem? Não, eu estou com problema de coluna, desenganada já da medicina. E você sabe que eu sempre falo que o crente ele tem um parafuso a mais ou a menos, mas ele não é normal não, tem horas que ele faz coisa que depois ele pensa, meu Deus, como que eu fiz isso? Mas quando é pelo mover de Deus, Deus é glorificado. Eu olhei para aquela senhora e disse, não, Deus vai lhe curar agora. Rapaz, quando eu falei isso, Deus vai lhe curar agora, eu digo, ixi, agora eu vou ter que orar pela mulher, né? E eu orei por ela ali com aquela oração curta, mas assim fervorosa, com muita fé. Eu digo, em nome de Jesus, a senhora está curada agora, Deus está lhe dando uma coluna nova. Aquela mulher, quando terminei a oração, ela se levantou e disse, fazia dias que eu não me levantava, estava travada aqui, já destravou, e eu tô boa já, não tô sentindo mais dor. Eu digo, amém, Deus lhe curou. E aí eu olhei para casa, bem simplesinho, um quarto só, e na época o pastor perguntou bem assim, e como é que a senhora está? Tem se alimentado, está se alimentando bem? E ela disse para a neta dela, traz daí. Aí trouxe um pacote de fubá, que aqui no sul faz polenta, né? Aí disse bem assim, traz aqui esse pacote de fubá
E a menina trouxe, ela disse bem assim, ó, nós estamos comendo isso já faz 5 meses que nós estamos comendo só polenta, ou seja, só essa farinha aqui de fubá. É o que nós comemos. Aquilo, quando ela falou aquilo, o Espírito Santo tocou no meu coração. Vá lá na cidade, compre carne, compre uma cesta básica e traga para ela. E eu fui lá, comprei carne na época com o pastor, uma cesta básica e levamos para ela. Quando ela viu carne, ela disse, meu Deus, fazia tantos meses que a gente não comia carne, hoje vamos comer carne. E nos abraçou, chorou ali. Amém. Isso aí foi outro que marcou. Mas aí o mais marcante ainda vem. Aí o pastor tinha na época lá a gente chamava Boca de Ferro, numa caminhonete D20, era a caminhoneta do pastor. E aí começamos a anunciar que à noite ia termos uma cruzada de milagres na praça daquela cidade. E montamos um palcozinho ali e anunciou a cidade inteira. E de repente, quando chegou a hora de a gente ir para esse evento espiritual, chegamos lá, a praça estava cheia da cidade e começamos a pregar. E o pastor disse, hoje é você que vai pregar. Éramos 2 noites que íamos fazer, né? E comecei a pregar. Na hora da oração, sabe? O pregador termina de pregar, agora eu vou fazer a oração. Quem está enfermo, Deus vai curar. O missionário tem um parafuso a mais ou a menos. Quando eu vi, um veio trazendo o outro assim, pelo engatado aqui no braço, e veio de óculos escuro, mas de noite, óculos escuro, pensei, não, deve ser cego, né? E aí veio, pastor, olhe por ele. Aí quando eu fui pôr a mão na cabeça dele, o Espírito Santo disse, não ore. Não ore. Eu digo, opa, mas se o cara veio para pedir oração, como é que eu não vou orar, né? E saí orando lá por outras pessoas e voltei de novo. Mas eu vou orar por esse aí que pediu oração. Quando eu vou pôr a mão, o Espírito Santo falou de novo no meu coração, não ore, que ele não é cego. Quando eu falei assim, eu não vou orar por você, que você não é cego. O amigo dele que trouxe ele, né, disse, é verdade, pastor, ele não é cego não, todo mundo conhece ele aqui, mas hoje ele vinha aqui para lhe envergonhar. Que ele disse que o Senhor ia orar, ele ia se fazer de cego, e aí na hora da oração ele ia dizer que estava vendo, ia tirar o óculos, ia gritar que estava vendo, e aí você ia se empolgar, ia dizer que Deus estava curando um cego, e ele não é cego. Eu disse, então, por ele brincar com as coisas de Deus, ele vai ficar cego. Ai, e aí? E ficou cego, não naquele momento ali, mas passou-se 1 ano, 2 anos, o pastor, eu não fui mais lá, mas o pastor relatou para mim e disse, sabe aquele rapaz lá daquela cruzada de milagres que a gente fez lá? Eu digo, sei, aquele que estava brincando de ser cego, ele foi no mato cortar pau, que lá é uma cidade pequena, e entrou um espinho no olho dele e ficou cego. Então, com as coisas de Deus, a gente não deve brincar. E tem aqui, eu sou testemunho de um que já se foi, que era meu amigo, o Cristiano, a gente chamava ele, ele era da mesma cidade lá, que eu sou de Belém, então a gente cresceu ali juntos, foi para a igreja juntos, ele tornou-se um pregador, um cara muito abençoado, ele pregava, cantava, sabe, fazia obra missionária, e um dia ele começou a ir para esse lado, ele começou a se fingir que estava endemoniado, ia nas igrejas e dava um trabalho lá para o pastor tirar, mas não tirava, porque era demônio da carne, e começava lá a fazer aquelas coisas, ele foi perdendo o temor, né, a Deus, e foi fazendo essas coisas. Para resumir, deu uma leucemia no Cristiano, do nada o cara morreu, um cara na época de 27 anos, 28 anos. Então, com as coisas de Deus a gente não brinca, a gente tem que levar cada dia mais e mais a sério as coisas de Deus, porque Deus é sério.